Olá, estudantes da Escola Professora Carolina Sintra da Silveira. Nós estamos na área da antropologia. A antropologia é a área da ciência que estuda sobre o ser humano desde a sua mais tenra infância existencial até mesmo o homem agora, como o homem era, por que era de tal forma, como tornou-se o que é. Mas especificamente nós estamos em antropologia filosófica. E como antropologia filosófica, a ênfase não é apontar dados, mas é refletir sobre o que é apontado sobre o ser humano. É refletir a condição do ser humano. É tentar entender por que somos o que somos e como éramos também. E o que nos fez, o que nos possibilitou tornarmos-nos o Homo sapiens sapiens que somos. Nós somos seres animais, mas seres animais que evoluíram para uma outra condição. É fácil perceber, quando comparados com outros animais, como o ser humano ele alcançou um status mais elevado. O homem constrói, o homem destrói, o homem cria, o homem se aperfeiçoa. Facilmente ele sai da sua condição anterior para uma condição ou um padrão mais elevado. Entende-se que essa evolução se deve a uma das características fundamentais do ser humano. O ser humano é também um ser de linguagem. E o que é a linguagem? A linguagem é o conjunto de signos que permite a comunicação. E o que é o signo? O signo é uma linguagem representativa. A placa de sinal, uma placa, por exemplo, que está desenhado uma faixa de pedestres, indica que aquele local, que naquela rua ou naquela avenida, pessoas transitam e atravessam a rua. Então é um signo, é uma linguagem representativa. Através da linguagem, através dessa capacidade de desenvolver linguagem, o homem também criou ou desenvolveu a linguagem evoluída, que é a língua. E o que é a língua? A língua é uma representação também simbólica. E ela é desenvolvida através de gestuais, através de letras, através de palavras e de sons. A língua acelerou a evolução do homem, porque através desse recurso o homem pôde registrar suas experiências. E quando as experiências são registradas, elas são imprimidas em papel ou em outras formas de registros, ela possibilita estudos e reflexões sobre as experiências. E quando nós estudamos experiências registradas, nós podemos entendê-la melhor e aperfeiçoá-la, o entendimento sobre o que foi vivenciado. Então a língua, ela acelerou o desenvolvimento intelectual do ser humano, porque ela permitiu que, registrando as experiências de cada um, o ser humano pudesse estudar sobre essas experiências e pudesse, entendendo-as melhor, aperfeiçoar os seus conhecimentos. Sem a língua não haveria essa evolução cultural, essa evolução civilizatória. Por exemplo, também a língua, ela capacitou ao homem registrar sentimentos que são subjetivos. Por exemplo,
Todos nós temos sentimentos morais, muitos têm sentimentos religiosos. São sentimentos subjetivos. Nós temos ideia de justiça, nós temos ideia de amor, nós temos ideia do belo, da beleza. E quando eu começo a escrever sobre essas ideias, eu permito-me comunicar. E comunicando as ideias subjetivas, eu torno as ideias comuns. E a sociedade, ela começou a padronizar ideias subjetivas através da linguagem e especificamente da língua. Por exemplo, o homem criou a lei e a lei tornou-se lei escrita. A partir do momento que a lei tornou-se lei escrita, um número muito maior de pessoas teve contato com essa lei escrita. Tendo contato com essa lei escrita, essa lei tornou-se uma convenção social. A partir do momento que ideias foram registradas, que sentimentos foram registrados, que valores foram registrados através da capacidade linguística, através da língua, a sociedade passou a definir padrões. A sociedade passou-se a estágio de padronização. Por isso que cada sociedade difere da outra, porque cada sociedade transmite e registra os sentimentos dos seus partícipes. E esses sentimentos assumidos, escritos e partilhados transformam-se em convenções sociais. Então a língua evoluiu o ser humano porque permitiu ao ser humano registrar ideias até então difíceis de serem externalizadas, possibilitando esse registro, possibilitou a comunicação e a assunção de ideias, de leis, de sentimentos que se transformaram em convenções sociais. E as convenções sociais passaram a reger as sociedades. E é por conta dessas convenções, da moralidade, da eticidade, da religiosidade, de etiquetas sociais, que desenvolveu-se o que nós chamamos de civilização. Sem a linguagem e sem a língua, certamente seríamos semelhantes aos demais animais que ainda estão presos em seus códigos instintivos e em suas pulsões instintivas. Saúde, um abraço e estudem!